Boa noite Fabrícia, Fê, Daniela, Josi, Danúbia. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Gislene. Bom, pessoal, na live de hoje, estamos de volta com o Clube da Expert. Inclusive, se você ainda não participa do Clube da Expert, comenta Expert aqui nos comentários para participar do nosso grupo exclusivo do Clube da Expert, onde você recebe todas as notificações a respeito das nossas aulas do clube. E nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito das associações na aplicação de toxina botulínica. Eu sempre costumo dizer que a aplicação de toxina botulínica, para ela ser realmente eficaz, ela precisa ser avaliada como um todo, né? A gente precisa olhar para a face da nossa paciente como um todo e não apenas chegar a paciente querendo aplicação de toxina e eu fazer essa aplicação sem nem ao menos avaliar e entender o que realmente ela precisa e falar para ela o que ela precisa. E é nesse momento que entram as associações, os tratamentos que nós podemos fazer junto com a aplicação de toxina para a gente entregar mais e mais resultados para as nossas pacientes. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje do Clube da Expert. Inclusive, se você ainda não participa do Clube da Expert, comenta Expert aqui embaixo. Vem fazer parte do nosso grupo exclusivo do Clube da Expert, onde a gente manda todas as notificações para vocês a respeito das aulas, para vocês não perderem nada. Então, vamos começar falando sobre essas associações, mas antes disso, eu quero que vocês me contem, quando vocês fazem a aplicação de toxina, vocês buscam entender quais associações você pode oferecer para sua paciente ou vocês simplesmente fazem a aplicação de toxina e ponto final, não chegam a entrar nesse assunto com a paciente de vocês a respeito de outros protocolos que podem ser úteis para ela para ter mais resultado, para entregar mais resultado? Como que vocês fazem? Vocês costumam dar esse feedback, fazer essa avaliação com a paciente ou vocês fazem somente o serviço que a paciente veio buscar? Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente entrega somente o que a paciente veio buscar, ela pode ter essa mesma entrega em qualquer outra profissional que ela for. E a gente sempre tem que entregar um diferencial para as nossas pacientes. A gente precisa entregar algo a mais, né? E esse algo a mais, ele é sim essa avaliação mais personalizada, fazer a paciente entender que realmente você está preocupada em entregar o melhor resultado para ela. E isso a gente demonstra nessa parte de associações. Você vai falar para sua paciente o que você está analisando e vai ser franca com ela, dizendo que apenas a aplicação de toxina para esse caso em questão não vai ser o suficiente, que ela precisa de um algo a mais e que esse algo a mais é a associação que ela pode inclusive fazer nesse mesmo momento em que ela está fazendo a aplicação da toxina. Lembrando que nos dias de hoje a gente não precisa esperar mais dias, 15, 20 dias depois da aplicação da toxina para poder fazer outro procedimento. Você esperando 15 a 20 minutos, que é o tempo de internalização da toxina, a gente já consegue fazer outro procedimento logo em seguida, tá? Então, a gente consegue sim trabalhar com esse tipo de associação na mesma sessão, no mesmo dia da aplicação da toxina, tá? Então, é dessa forma que nós podemos fazer com a paciente. Na avaliação, você já vai conversar com ela sobre o que você acredita que ela precisa, tá? Para esse resultado. Muitas vezes a paciente chega, querendo aplicação de toxina, mas ela tem muita ruga estática, O que é uma ruga estática? É aquela ruga
que não é tratável com toxina, é uma ruga que já aparece mesmo quando a sua paciente não está fazendo nenhum tipo de mímica facial, nenhum tipo de movimento, né? Essa ruga estática, ela não vai sumir com a aplicação de toxina. Ela pode amenizar levemente, mas não vai desaparecer. Então, a gente precisa de alguma solução para essas rugas, né? Porque senão a paciente não vai ficar satisfeita. Porque muitas vezes elas entendem que a toxina vai tirar todas as rugas que ela tem ali. Só que é o nosso papel explicar para ela que a toxina vai trabalhar em rugas dinâmicas, que são aquelas decorrentes de contração muscular, e não nas rugas estáticas. Nas rugas estáticas, nós precisamos de outros procedimentos. Então, eu vou falar a respeito desses outros procedimentos para vocês, tá? E eu trouxe aqui, inclusive... Opa, caiu aqui, só um pouquinho, gente. Eu trouxe, inclusive, aqui para mostrar para vocês quais são alguns dos procedimentos que eu indico para as minhas pacientes, no logo após. E um frasquinho de toxina também. Por quê? Porque a gente tem o microbotox que a gente também pode indicar para as pacientes. Então, vamos começar com os bioestimuladores de colágeno. Lembrando que o bioestimulador de colágeno, tá? Que traz realmente um resultado que é realmente eficiente, são os bioestimuladores de marca mesmo, tá? Aqueles manipulados da Biometil, né? Desculpa falar o nome, mas me veio esse nome na cabeça agora. Mas os manipulados em questão dificilmente vão entregar um bom resultado, assim como esses, por exemplo, tá? Eu trouxe esses dois aqui porque são as marcas que eu uso, os que eu gosto. Então, eu gosto muito do Radiesse e gosto muito do Sculptra também. Então, esses são procedimentos que eu indico muito junto com a aplicação de toxina. Por quê e quando? A associação aos bioestimuladores, ela é super útil quando a paciente faz, por exemplo, uma aplicação de terço inferior, tá? A paciente veio e quer uma aplicação de terço inferior da face, principalmente porque a gente já está percebendo muitas linhas do sorriso e também já está percebendo uma questão de derretimento, aquele famoso bulldog, né, que a gente chama de jaws aqui, eles já estão começando a incomodar a paciente. Então, ela vem fazer o terço inferior para evitar que isso aconteça, né, para prevenir mesmo que isso aconteça, para dar uma melhorada no contorno da face. Porém, nós sabemos que quando o músculo platisma começa a fazer essa força e puxar a face para baixo e a gente começa a ter essa sensação de derretimento, ele não faz essa ação sozinho, né? Se a pele ela está em dia, se o colágeno está trazendo ainda sustentação para essa pele, só o platisma não vai puxar a face para baixo. Essa é uma questão de flacidez de pele junto com essa força do músculo platisma. Então, apenas o músculo platisma sozinho não vai fazer isso. Então, quando isso acontece, nós entendemos que há também flacidez de pele. E para isso, nós podemos associar, então, a aplicação de toxina botulínica com o bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno vai fazer com que essa flacidez de pele ela seja reduzida. Então, essa combinação de tratar a pele, gerar um banco de colágeno nessa pele, com a aplicação de toxina botulínica, vai ser o essencial para a gente melhorar tanto questão de contorno de face, o jaws que começa a incomodar, tá? E também vamos prevenir o envelhecimento do terço inferior com a ação da toxina, fazendo com que o músculo platisma não consiga mais puxar toda essa face para baixo, né? Exercer o seu papel de puxar tudo para baixo e também fazendo com que essa pele, estando mais firme, com mais colágeno, ela consiga se manter em um efeito de lifting facial. Tá? A indicação é que a gente trabalhe com mais de uma aplicação de toxina botulínica, de bioestimulador, tá? Então, é o ideal aplicarmos mais de uma sessão.
Eu normalmente gosto de fazer nas minhas pacientes o protocolo com 3 aplicações, uma a cada 30 dias, para a gente conseguir um resultado bem satisfatório com o bioestimulador. Então eu faço muito essa associação de toxina com o bioestimulador na região de terço inferior da face, né? Como eu mostrei para vocês, eu gosto bastante dessas duas marcas, né? Trabalho muito com o Radiesse e também com o Sculptra, né? O Radiesse é a hidroxiapatita de cálcio e o Sculptra é o ácido polilático. Então, eu vou precisar aí avaliar a paciente e entender qual dos dois vai ser a melhor indicação para a minha paciente em questão, tá? Lembrando que nada é receitinha de bolo, não tem como eu falar aqui para você, para essa paciente tu usa tal marca, para essa você usa a outra, porque é uma questão de você avaliar a sua paciente como um todo, entender toda a questão clínica dessa paciente e também como está a face da paciente, qual é o objetivo para então poder indicar o melhor procedimento, certo? Então, bioestimuladores de colágeno para associar a aplicação de terço inferior da face principalmente. Agora, quando aparece aquela paciente que vai fazer a aplicação de toxina no terço superior da face e ela apresenta muitas rugas estáticas na região orbicular, né? Ela, além das rugas dinâmicas, ela já tem o famoso pé de galinha bem marcadinho e, inclusive, além do pezinho de galinha, ela também tem linhas na região inferior aqui dos olhos, na região de pálpebra inferior, fazendo com que na hora da aplicação de toxina, por mais que eu consiga travar bem esse meu orbicular, eu ainda perceba muitas linhas, porque essa pele ela tá muito flácida. Então, quando a paciente sorrir, levanta a bochecha e a pele acumula nessa região, que é super normal, tá? Isso sempre tem que ser conversado e explicado com a paciente, porque muitas vezes a paciente não entende, ela volta para a sessão de retorno e diz assim, não pegou aqui na lateral, precisa de mais. Mas se você faz o teste do dedo, tá travadaço o orbicular. Mas quando a paciente sorri, existe um levantamento de tecido. E quando eu tenho esse levantamento do tecido, automaticamente, se essa minha pele está flácida, ela vai acumular e vai gerar várias linhas, tá? Essas linhas decorrentes de flacidez não são decorrentes da contração do orbicular, são decorrentes da flacidez que acumula por conta do levantamento aqui dos tecidos. Ela precisa ser tratada com bioestimuladores. Porém, os bioestimuladores, como o Radiesse e o Sculptra, não podem ser aplicados nessa região de pálpebra inferior. Esses bioestimuladores só podem ser aplicados nas regiões laterais da face, nas regiões centrais não pode. Então, o que eu preciso fazer? Aqui nessa região, eu preciso trabalhar com protocolos que vão gerar estímulo de colágeno e que são indicados para essa região. Então, quando se trata de flacidez mesmo de pele, eu gosto de trabalhar com fios de PDO, tá? Fio liso de PDO. O fio liso de PDO, não sei se vocês já conhecem, vou abrir aqui para mostrar para vocês como que ele vem. Ai, tá bem duro, eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês. O fio liso de PDO, ele é próprio para estímulo de colágeno, tá? Então, ele é sim indicado para essa região em questão. Então, é muito legal fazer a aplicação de toxina botulínica junto com a aplicação de fio liso de PDO nessa região. Porque além de eu estar travando a minha musculatura ali, fazendo com que eu não tenha mais essa contração, eu também vou estar tratando a flacidez da pele que ocasiona as linhas por conta do levantamento do tecido. Ó, fiozinho de PDO liso, tá? Esse aqui é um agulhado, tem o canulado também, mas esse é agulhado, então é uma agulha. Dentro dessa agulha eu tenho um fio de PDO e eu posso fazer como se fossem tramas na região.
Então, além de estimular colágeno, se eu fizer tramas como se fossem hashtags, tá? Colocar sobreposição de fios, alguns em uma direção e outros em outra, eu crio como se fosse uma malha. E quando eu crio essa malha, quando a paciente sorri e tem esse levantamento do tecido e o acúmulo de pele aqui nessa região, essa malha vai fazer como se fosse uma sustentação e não vai deixar essa pele frisar tanto quando esse tecido levantar. E aí melhora bastante essas linhas finas nessa região, tá? Então ele vai estimular colágeno e também vai servir como uma redinha, uma malha de sustentação, fazendo com que a pele não frise tanto. E é super legal esse resultado, as pacientes amam. Além disso, quando a paciente apresenta muito excesso de pele nessa região, como que eu sei que é excesso de pele? Eu pego, pinço a pele, puxo, aperto bem e puxo e solto. Se demora muito para voltar, é porque tem muita flacidez, muito excesso de pele. Que nem a minha, ó, eu puxo, ela demora um pouquinho, mas já volta. Então é pouca flacidez. Mesmo assim, eu já aplico o fio de PDO para não deixar essa região ficar flácida. Mas em pacientes que já apresentam essa flacidez nessa região, eu faço esse testezinho, eu posso aplicar o fio de PDO aqui, faço em leque, ó, posso fazer um lequezinho com alguns fios aqui nessa região para melhorar o tecido aqui na pálpebra inferior. Hoje tem poucos protocolos que a gente pode fazer em pálpebra inferior, né? E o fio liso de PDO é um deles, dá um resultado muito, muito bom, tá? Quando usando o fio agulhado, que é esse que eu tenho aqui, né? O agulhado, ele normalmente deixa bastante roxo, tá? Porque a gente não tem como enxergar os vasos mais profundos. A gente até consegue enxergar os mais calibrosos, mas os mais profundos e menos calibrosos não tem como. Então, como é uma agulha, normalmente vai rompendo algum vasinho ali e deixa assim a região normalmente com roxinhos, tá? Então, isso também tem que ser avisado para a paciente para ela não se assustar. Mas o resultado é fantástico. Então, tu pode colocar ali uma média de, sei lá, 6, 8 fiozinhos de acordo com a flacidez de pele que a paciente apresenta, tá? A Valesca perguntou se pode ser feito com fio filler. Pode sim, só cuidado para não volumizar, caso a paciente não precise desse volume, porque o fio filler, ele também faz uma leve volumização, tá? Inclusive, ele é super legal para estar trabalhando no sulco aqui de glabela, quando a paciente tem uma olheira mais profunda, dá para colocar ali, dá para colocar em sulco de bigode chinês. Então, eu indico mais o filler quando existe um sulco e precisa de um leve preenchimento, tá? Mas pode usar sim, com certeza. E o fio filler, normalmente, ele é canulado. Então, ele não vai deixar tão roxo quanto o agulhado, tá? O agulhado é mono, vem um fiozinho só. O fio filler, para quem não conhece, é uma cânula e dentro dela, ao invés de ter um fio, tem 10, tá? Então, por isso que ele atua como um leve preenchedor também, porque ele vai dar um volumezinho, certo? Bom, continuando. Então, esse protocolo com os fios é o que eu mais vendo junto com a aplicação de toxina. Porque hoje em dia é bem difícil você encontrar, a não ser que seja jovem, uma paciente que não tenha nada de flacidez em pálpebra inferior e na região lateral. E o fio, dependendo do local onde você compra, não sei quanto está aí no seu representante, mas o fio é um procedimento legal que não te traz um investimento tão alto, então você consegue acrescentar um valor aí na sua aplicação de toxina e entregar a toxina e o fio, né? Falar com a sua paciente e entregar esses dois procedimentos juntos por um valor mais acessível. Então, normalmente elas acabam topando fazer esse protocolo e o resultado é muito significativo, sabe? Então é super viável. Bom, outro ponto, outro procedimento que a gente pode fazer é o PDRN, tá? PDRN. Eu gosto muito dessa marca, o Evo.
Esse PDRN da marca Evo, ele é triplo. Por que ele é triplo? Porque ele tem ácido hialurônico. Então, ácido hialurônico é um potente hidratante. Ele tem niacinamida, que é clareador, e ele tem o PDRN, que é conhecido como um bioremodelador, tá? Então, esses 3 ativos juntos vão trazer uma ótima hidratação para a pele, um leve clareamento quando necessário, senão não vai manchar a pele, não se preocupem. Um clareamento e, por conta do PDRN, ele faz uma remodelação tecidual, ele faz com que as células sejam reorganizadas, melhorando as linhas finas através da hidratação e através da ação do PDRN. Então, ele é excelente para pacientes que têm linhas finas na região de pálpebra inferior e aqui nas laterais também, tá? Ele é muito, muito bom. Também aplico muito aqui nas pacientes o PDRN junto com a aplicação de toxina. Inclusive, muitas vezes eu faço a aplicação de toxina, faço os fios e ainda em cima faço PDRN. Faço PDRN bem concentrado nessa região de pálpebra inferior. Não tive até hoje nenhuma paciente que voltou da aplicação do PDRN falando que não viu diferença. Todas falam que as linhas finas sumiram. Todas amam essa aplicação. Então eu indico muito, tá? Muito, muito mesmo. Em pápulas, tá? Em pápulas, só que tem uma questão nessa marca, tá? Que é bom eu falar pra vocês. Essa marca, ela tem esse aqui, a caixa tá vazia, tá, gente? Tá vazia. Mas, essa caixa aqui, ela tem, como vocês podem ver, ela tem frasquinhos, tá? Frasquinhos. Eu tô sem aqui, tá? O meu acabou e ainda não recebi meu estoque. Ela tem frascos. O PDRN, ele é um gel mais denso. Então, para você aplicar em pápula, o ideal é você diluir um pouquinho. Então, nesse de frasco tu consegue. Tem um outro desse Evo mesmo, que é em seringa, como se fosse de preenchedor, tá? Como se fosse de ácido hialurônico. E aí ele fica bem mais denso. Então, eu particularmente acho um pouco mais difícil esse de tu fazer as pápulas. Então, eu gosto de comprar esse do frasquinho e aí eu diluo ele com 2 ml de lidocaína. Daí fica bem fácil de aplicar em pápula, tá? Então, eu gosto bastante e acaba suavizando o desconforto da paciente, porque como são várias picadinhas, acaba sendo um pouco mais desconfortável. O efeito não é imediato, né, gente? O organismo precisa agir, então, ali com uns 15, 20 dias a paciente já nota a diferença, tá? Imediato, por sinal, fica feio, tá, gente? Porque você faz várias pápulas, normalmente incha um pouco, então ali por uma semana não vai ficar legal, depois que vai ficar melhor. Eu aplico com a própria agulha de toxina, tá? A mesma que eu uso para toxina, eu vou lá e faço aspiração. E sim, o PDRN não foi aprovado no Brasil pela Anvisa para trabalhar como injetável, tá? Mas é uma dica que eu tô dando para vocês, eu trabalho bastante e amo o resultado. Aí vai de cada profissional definir se quer ou não utilizar esse produto, tá? Mas eu super indico, existem inúmeros profissionais que estão utilizando o PDRN, todos com resultados incrivelmente satisfatórios, tá? Nunca vi nenhum tipo de reação adversa em relação à aplicação do PDRN, tá? Bom, e também faço a aplicação do microbotox logo após a aplicação. A gente sabe que a aplicação da toxina botulínica é normalmente para linhas e rugas dinâmicas intramuscular. Porém, em algumas regiões nós não podemos fazer aplicação intramuscular, tá? Nós só podemos fazer aplicação intradérmica. Por quê? Porque se eu aplicar em determinada região de forma intramuscular, eu vou estar acometendo um músculo que não é alvo de aplicação e eu posso ter algum tipo de intercorrência, tá? Então, o que eu posso fazer aqui para evitar isso? Na verdade, eu posso fazer uma aplicação
intradérmica. Essa aplicação intradérmica vai ser em pápula, com a toxina um pouco mais diluída. Então, o que eu posso fazer? Eu aspiro ali na minha seringa algumas unidades da toxina na reconstituição seca, por exemplo, e aspiro um tanto a mais de soro fisiológico. Ali eu já tenho uma hiperdiluição e vou trabalhar com pápulas, tá? Nessa região, na região onde eu vejo que a minha paciente tem essas linhas finas. Só que aqui muito cuidado, prestem bastante atenção nisso. A aplicação de toxina intradérmica precisa ter um pouco de cuidado, principalmente nessa região de pálpebra inferior. Quando a minha paciente apresenta excesso de pele, lembram que eu mostrei para vocês como faz o teste do excesso de pele, tá? Se você faz o testezinho e ela apresenta excesso de pele, não aplique a técnica de microbotox nessa região onde ela tem excesso de pele, somente nas regiões mais laterais. Por quê? Se você aplica nessa região, você relaxa as fibras superficiais da musculatura, que são o que estão fazendo uma contração, estão segurando essa pele nessa região. Se você relaxa essas fibras superficiais, você relaxa também essa pele, né? Entenderam? A fibra muscular está segurando a pele. Se eu relaxo essas fibras superficiais, eu não tenho mais quem segure a pele acaba relaxando também. E aí, normalmente, ela para de ficar acumulada nessa região e ela vem acumular aqui para baixo, porque aqui onde você aplicou vai estar relaxado e a pele fica toda acumulada aqui abaixo e forma como se fosse uma bolsa. Fica bem feio e é bem difícil de reverter, tá? Então, o ideal é cuidar com quem tem esse excesso de pele e nessas pessoas não fazer a aplicação da técnica de microbotox, certo? Daí, nessas pessoas, você vai aplicar o fio liso de PDO, você pode aplicar o PDRN, que vai dar um resultado muito bom. Só não vai aplicar a técnica de microbotox, certo? E também, você também não vai indicar todas essas técnicas para uma só paciente. Você vai avaliar a sua paciente em questão e vai analisar o que ela precisa. Se é muito excesso de pele, o que ela precisa mais? Vamos ver se vocês estão ligadas nisso, tá, gente? Se a paciente chega e apresenta muito excesso de pele na região de orbicular, o que você vai fazer? Qual o melhor tratamento para essa paciente? Me digam, qual é o melhor paciente? Oh, meu Deus, gente. Qual é o melhor procedimento para essa paciente? Quero ver se vocês estão ligadas aí, se vocês entenderam o que nós conversamos. Me contem. Vou esperar vocês responderem. Vamos lá. Bioestimulador na região lateral, mas aqui, gente, na região de pálpebra inferior, região de orbicular. Fio de PDO, ótimo. Microagulhamento nós não falamos aqui na live, tá? Eu, Ana, particularmente não gosto de microagulhamento, não trabalho com ele. Mas se você trabalha e você gosta do resultado, pode estar indicando, tá? PDRN ou fio liso, isso mesmo, fio liso, PDRN. Ótimo, então vamos fazer como se fosse um protocolo, tá? Chegou a minha paciente para fazer a aplicação de toxina, tá? Ela tem um sulco bem profundo na glabela, tá? Já é uma paciente 60 a mais, tem um sulco profundo na glabela. Ela tem rugas estáticas já na região de orbicular e ela tem um pouco de flacidez aqui na região de pálpebra inferior. Sabe quando a pele fica toda frisadinha? É isso que essa paciente tem. Então, para essa paciente, eu vou fazer a aplicação de toxina nela, que é o protocolo que ela veio buscar. E o que mais eu vou indicar para ela? Eu vou indicar para essa paciente fio de PDO. Pode ser aqui na glabela. O fio multi, que é o fio filler,
Então, é uma cânula com 10 fios dentro, vai estimular colágeno e preencher levemente. Posso indicar nessa região de pálpebra inferior o fio liso de PDO e na lateral, fio liso de PDO também, certo? Esse é o protocolo que eu vou fazer nessa paciente, não preciso mais nada, tá ótimo já. Se a minha paciente topa, eu posso, além do fio, posso fazer aplicação de PDRN nela nessa região. Lembrando que o PDRN, ele não estimula colágeno, tá? Ele serve mais como uma hidratação e como se fosse uma reorganização celular. Ele faz as células ficarem mais bem posicionadas para melhorar a estrutura desse tecido, certo? Então, eu posso sim fazer junto com a aplicação do fio, posso fazer a aplicação do PDRN. Então, já vai dar um resultado muito satisfatório para essa paciente. Agora, a paciente veio fazer a aplicação de terço inferior. E aí, eu percebo que quando ela sorri, essa região lateral da face dela já está muito marcada, né? Já formam-se muitas linhas. E isso é decorrente de flacidez de pele. Então, eu vou aplicar a toxina e, além da toxina, eu posso entrar com o bioestimulador, tá? Para dar um resultado legal nessa região lateral da face, melhorar a pele da minha paciente. E além disso, como eu fiz até essa semana um protocolo desse, além do bioestimulador, eu posso colocar alguns fios nessa região também. Veio uma paciente para mim essa semana fazer terço inferior e a gente fez isso. Eu fiz o Radiesse nela, aqui na região lateral. E como a região onde ela mais tem flacidez é essa região bem próxima ao contorno facial, nós fizemos o Radiesse e eu coloquei uma sequência de fios aqui na região bem próxima da mandíbula. Vários fiozinhos, um bem pertinho do outro. E depois eu fiz mais alguns nesse outro direcionamento para criar como se fosse uma malha, tá? Então, ela não voltou ainda, fez essa semana, mas eu tenho certeza que o resultado dela vai ser bem significativo. Então, para terço inferior, eu vou fazer isso, certo? Posso fazer tanto fio como o bioestímulo de colágeno. PDRN ajuda nessa região? Mais ou menos. O PDRN eu gosto mais para linhas bem fininhas, para aquela pele que tá... Sabe quando tu olha para a pele falta um glow, assim, falta uma hidratação, ela falta um tchan. Não sei se vocês me entendem, mas sabe quando aquela pele parece que tá tão sem vida? Aí tu faz o PDRN e dá aquele up, tá? Principalmente região abaixo dos olhos. Eu gosto bastante do PDRN para essa região. Gente, para essa região aqui é fantástico, tá? Fantástico. Eu tenho paciente que toda vez que vem aplicar toxina faz PDRN ali, porque diz que é fenomenal, assim, que ama o resultado. Então, super vale a pena. É uma quantidade mínima de produto que tu usa, porque são pápulas, né? Então, tu faz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 10 pápulazinhas. E já dá um resultado maravilhoso, tá? Então, é basicamente isso. Aí veio a paciente, Ana, a paciente tá reclamando, fez a toxina terço inferior, mas ela tá reclamando da papada. O que eu posso fazer? Flacidez, certo? Então, sempre o primeiro passo é identificar qual é a causa. Então, é flacidez de pele? Tá faltando colágeno? O que eu preciso? Estimular colágeno. Então, posso fazer tanto um bioestimulador, como posso fazer fio, tá? Fio liso de PDO para estímulo de colágeno, certo? Agora, veio a minha paciente. Quando ela sorri, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, veio a minha paciente, que nem eu sou a paciente, tá? O meu botox tá quase vencendo, mas vamos fingir que eu sou assim. Então, veio aqui, eu sei que eu vou aplicar intramuscular aqui para essas rugas dinâmicas. Porém, prestem muita atenção aqui. Vocês conseguem ver que tá frisadinha essa região aqui? Ó, bem frisadinha. Só que eu já sou uma paciente que já faço estímulo de colágeno. E mesmo assim, eu ainda tenho essas marquinhas. Nesse meu caso, o que eu posso fazer? Aqui cabe microbotox.
Por quê? Porque eu não posso aplicar intramuscular aqui. Se eu aplico intramuscular nessa região, ó, eu vou fazer o meu teste do dedo. Coloquei aqui o meu dedo, pressionei. Olha como eu mudo o meu sorriso. A bochecha quadrada. Então, nesse ponto aqui abaixo, eu não posso aplicar a toxina de forma intramuscular. Se eu aplico de forma intramuscular aqui, o que acontece? Efeito prateleira. E não é isso que eu quero. Então, aqui eu já sei que eu não vou poder aplicar. Só que se eu não aplico aqui, essas minhas ruguinhas aqui, ó, vão continuar. E eu não gosto delas. Então, o que eu faço? Microbotox. Então, o microbotox é para isso aqui. Essas linhazinhas finas que causam através desse levantamento de tecido, tá? Excesso de pele, flacidez em região de pálpebra inferior, não pode microbotox, não vai ficar legal. Então, frisando que o microbotox eu faço em regiões onde eu não posso aplicar intramuscular e eu preciso que essa contração muscular fique mais amena, tá? Então, através do microbotox, eu vou relaxar as fibras mais superficiais da musculatura, né? Aquele finalzinho de fibra. E aí melhora esse aspecto de pele. Certo? Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida relacionada a isso? A Janete está perguntando, posso guardar o PDRN para usar outro dia em outra paciente? Na verdade, assim, Janete, como tem poucos estudos ainda sobre o PDRN, o ideal é você não guardar, tá? Apesar de que nós temos estudos que falam que... nós temos estudos que falam que o produto, quando feito uma diluição, uma reconstituição, se você guardar ele de forma refrigerada, você não tem risco de contaminação por até 30 dias. Porém, em relação ao PDRN, como não existem estudos o suficiente a respeito desse produto, eu acho melhor não guardar, tá? A Cláudia, minha aluna maravilhosa. Tudo bem, Cláudia? Lá no curso tem bem explicadinho isso para você, tá? De forma prática e de forma teórica também. Mas a aplicação a profundidade de microbotox, ela é extremamente superficial, é em pápula, tá? Bem superficial. É só entre derme e epiderme. Certo? Mas tu vai ter lá no curso, tudo bem explicadinho para você, detalhado. Lá, tudo bonitinho, eu fazendo, mostrando a profundidade. Vai ficar bem claro para você, tenho certeza. Tá? O que mais, pessoal? Mais perguntinhas? Mais alguma pergunta, gente, em relação a isso? Pode aplicar microbotox na cauda da sobrancelha? Não precisa, porque na cauda da sobrancelha tu pode aplicar intramuscular. Então, não precisa ser microbotox, tá? Aqui na caudinha, ponto intramuscular. Porque pra levantar um pouquinho essa região, tu precisa aplicar na musculatura, tá? Então, aqui tu aplica intramuscular, não precisa ser microbotox, não. Faz botox, fio liso e PDRN na mesma sessão? Sim, faço sim, tá? Eu faço e espero 20 minutinhos após a aplicação do botox. Então, lembrando que a toxina é internalizada entre 15 e 20 minutos. Então, você pode sim, existem estudos que comprovam que sim, você pode fazer aplicação de outros procedimentos no mesmo momento da toxina, desde que aguarde esse período de internalização, certo? Obrigada, tá, Cláudia? Está maravilhoso esse curso, graças a Deus que adquiri. Ai, fico muito feliz. Agora, logo, todas as aulinhas já estarão liberadas e logo vamos ter o nosso encontro ao vivo também. Já vou combinar com vocês amanhã. Mas a gente se fala na comunidade sobre isso. A Estética Maia. Sou nova aqui. De onde você é? Como é esse curso? Gostaria de mais informações. Agora, no momento, nós não estamos com inscrições, com as inscrições abertas, tá? Acabamos de encerrar as inscrições e formar uma nova turma. Então, provavelmente, a gente só abra uma próxima turma
quando essa turma agora já estiver bem encaminhada. Mas você pode entrar para a nossa lista de espera, tá? Só me chama no direct que eu te mando as informações sobre isso. Quando é o curso? O curso é online, tá? Skin Booster é só para hidratar ou ajuda nas linhas finas também. Skin Booster é para hidratação, tá? Para hidratação da pele. Porém, o que a gente precisa entender? Quando a pele está desidratada, as linhas vão aparecer mais, vão ficar mais evidentes. Quando a pele está bem hidratada, essas linhas automaticamente ficam menos evidentes, tá? Então, você fazendo o Skin Booster vai ajudar nas linhas, mas não estimulando o colágeno, trazendo hidratação e fazendo com que essas linhas fiquem menos evidentes, tá? Dependendo do caso. Se for um caso que a pele esteja desidratada, tá? Como me inscrever no curso? Só me chamar lá no direct para entrar para a lista de espera, tá bom? Edna Carvalho, também sou sua aluna. Oi, Edna, seja muito bem-vinda. Já está lá na comunidade do Facebook? Gente, tem várias alunas da turma que ainda não entraram para a comunidade. Eu preciso que todas as alunas entrem para a comunidade, tá bom? Preciso de todas as alunas na comunidade, porque essa semana eu vou chamar para a gente fazer o nosso encontro, tá? O curso é sobre Botox ou outros produtos também. Rita, o curso é sobre toxina botulínica e eu trago para vocês também as associações, tá? No seu curso, você explica sobre essas associações? Sim, eu falo sobre as associações, tá bom? Edna, para você entrar na comunidade, tem uma aula lá no módulo de boas-vindas falando como você vai entrar na comunidade. Então, vai lá no módulo de boas-vindas, assiste essa aula que tem bem explicadinho, tem o link lá da comunidade também, certo? Pessoal, mais alguma linha, mais alguma pergunta? A Lidiane, mesmo fazendo a ficha de anamnese, caso faça todos os procedimentos no mesmo dia e haja algum tipo de alergia, como proceder? Saber de qual produto foi a causa da alergia. Aí, você vai ter que conversar com a sua paciente para você conseguir entender qual foi a reação alérgica que ela teve. E o protocolo para reações alérgicas dos procedimentos, basicamente é o mesmo, tá? Quando a paciente tem algum tipo de reação alérgica, nós entramos com o mesmo tipo de protocolo pós, né? Mas é bem difícil você ter uma reação alérgica, né? O que você vai ter ali é o normal, vai ter o edema, né? Pode ter eritema, você pode ter os roxinhos, né? Mas a reação alérgica é bem difícil se você fizer certinho a avaliação da sua paciente, a anamnese, tá? Entender bem a parte clínica dela. Mazedelira. Maria Lira. Não tô conseguindo entrar na comunidade. Maria, tu também é aluninha? Boas-vindas, se sim. Para entrar na comunidade, quem é aluna lá no módulo de boas-vindas, tem a aula de como entrar na comunidade. Você tem que assistir aquela aula, tem o link lá para você acessar e ali explica bem certinho como que você vai entrar na comunidade, tá bom? Caso não consiga, chama a gente no número do suporte, que também tem uma aula no módulo de boas-vindas explicando como você vai entrar em contato com o nosso suporte. Na associação com bioestimulador, você recomenda aguardar quantos dias após a aplicação para fazer? Não, gente, não aguarda dias, tu faz no mesmo dia, não tem problema, tá? A toxina, ela internaliza em 15 a 20 minutos, então passando esse período, tu já pode fazer a aplicação de outro procedimento. A Jéssica, amando as aulas do Toxina Pro. Oba, mais uma aluninha aí. Que bom, muito bom, gente. Então, para as minhas alunas, sejam muito bem-vindas. Nós continuamos o nosso papo lá na comunidade. Provavelmente amanhã ou sexta-feira eu já vou entrar em contato lá com vocês para a gente marcar o nosso encontro, tá bom? Então, gente, é isso. Nossa live de hoje. Beijo para vocês. Vejo vocês na quarta-feira que vem, na nossa próxima aula do Clube da Expert. Quem ainda não participa do Clube da Expert, comenta Expert aqui abaixo e vem participar comigo. Beijo, boa noite para vocês.